Natan, é muito importante dizer que nesse fim de semana tivemos nossas eleições. Exatamente, Diego. E momento de eleição é momento sagrado. Momento de escolher o nosso futuro nas urnas. E cabe a nós, do CEP, ressaltar que é preciso respeitar todas as opiniões. Exatamente. A não ser aí que a sua opinião seja Padre Kelmo. Aí ela é só burra mesmo. Exatamente. Mas nessa tensão eleitoral também tivemos futebol, Diego. Então vamos fingir que não discutimos com nossos familiares e falar de bola na rede. Agora, no Sociedade Esportiva Panorama. Boa noite a todos de casa. Boa noite, Natan. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Natan, sem dúvida, essa semana foi bem agitada por vários motivos. Exatamente. É uma competição sempre muito tensa quando chega próximo do final. As torcidas ficam agitadíssimas, muitas brigam, tem muita violência. E no final, tudo fica pro eixo São Paulo e Rio decidir. Mas deixando as eleições de lado, eu queria falar agora sobre Campeonato Brasileiro, Diego. Maravilha! Primeiro começamos falando sobre o Fluminense, que estava em boa fase após goleada contra o Juventude por 4-0, mas perdeu no sábado para o Atlético Mineiro por 2-0 com 2 gols do atacante Hulk. Exatamente, Diego. O Fluminense estava numa boa ascensão no campeonato, com sérios riscos de título, já falamos sobre isso aqui. Mas aí, para acalmar a saúde do torcedor, o time do Galo fez seu papel em casa e garantiu a vitória contra o Tricolor. O Fluminense, com a derrota, perdeu a segunda colocação para o Inter, que está na expectativa de mais um ano, chegando muito próximo da disputa pelo título e depois de decepcionar a torcida com o vice-campeonato. Exatamente. O Inter gosta disso. Tá acostumado a disputar título quase todo ano e perder esses títulos também. É o time que flerta com a perda de títulos. É uma espécie de sadomasoquismo do futebol. Nos momentos de prazer, ele se dá uma chicoteada assim nas costas. E essa chicoteada é na forma de derrotas e perda de saldo de gols. Exatamente. E o time do Atlético Mineiro, com essa vitória, pulou para a 7ª colocação do campeonato, disputando por uma vaga na Libertadores. Pois é, Diego, mas o problema é que com esse G6, ou até podendo ser G8 na Libertadores, hoje em dia a Libertadores virou banal. Qualquer time de meio de tabela está disputando Libertadores. Daqui a pouco, teremos um Cuiabá jogando contra Estudiantes. Olha isso, Diego. Que perigo, Natan. Pois é. Bom, mas de qualquer forma, o Atlético está indo muito bem no campeonato. Mas é importante dizer que o Atlético Mineiro é que nem um partido novo. Ninguém liga, a não ser Minas Gerais. Eu ligo, Natan. Não, peraí, Diego. Calma aí. Outro time que jogou no fim de semana e voltou a vencer foi o Flamengo, que tinha perdido na semana passada para o Fortaleza fora de casa. O Flamengo estava jogando um jogo absolutamente dentro do esperado do que aconteceu nos últimos jogos. Frustrante. E aí Pedro, que foi ficando cada vez mais triste com o resultado, resolveu fazer 3 gols para a alegria da torcida. É como dizem, né? A tristeza de uns é a alegria de outros, Diego. Já dizia Nietzsche, ou Clarice Lispector, eu não sei quem falou isso. Mas o importante é que o time do Flamengo reencontrou a vitória enquanto ainda se prepara para as finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Exato! O flamenguista ainda não se abateu, pois continua com expectativas altas para o fim do ano. Tem tudo para terminar um ano muito feliz ou muito triste. Exatamente, já falamos aqui sobre o quanto o flamenguista está numa situação bastante delicada entre a completa euforia e a tristeza total. É um sentimento que eu tenho a sensação de que nesse mês vai perseguir todos os brasileiros. E no mês que vem ainda tem Copa do Mundo. Olha aí o que se desenha para esse final de ano, Diego. Se esse país não explodir até o final do ano, vai ser uma grande vitória. Com certeza, Natan, o ponto bom é que se explodiu no país, explode também o Detran. Ninguém gosta do Detran. Ninguém gosta, Diego. Então, se possível, a explosão levará o Detran embora. E Curitiba. Tem muito curitibano lá, não gosto não. Um grande beijo para Curitiba. Grande beijo. Agora precisamos falar sério. Precisamos falar da tragédia que assola esse país. Na sexta-feira, as pessoas tiveram a oportunidade de ver na televisão uma verdadeira baixaria. Exatamente. Às vésperas de eleições desse país, eleições tão importantes, nunca uma sexta-feira teve algo tão terrível sendo televisionado. E a gente tem que falar isso aqui, infelizmente. A vergonha que o brasileiro sentiu ao ver aquilo foi absurda. Foi mesmo. Mas, infelizmente, temos que comentar sobre isso. O jogo do Vasco. Exatamente. O Vasco teve a chance de se estabilizar no campeonato no jogo em casa contra o Londrina, com quem disputa diretamente uma vaga na Série A, mas empatou por 1-1.
Pois é, Diego, mas eu só faria uma correção aqui. O time do Vasco, do Londrina, até do Sport, eles não estão brigando pela vaga na Série A. Eles estão brigando pela permanência na Série B, que é sim uma briga muito mais pesada e difícil. Você vê que quando o Vasco ele tem uma oportunidade de garantir o acesso, ele faz o máximo para jogar essa oportunidade de fora o quanto antes. Mas as outras equipes também fazem isso, deixando assim a competição muito mais agitada e muito mais quente. Nessa competição, o time mais fraco vai ser aquele que abrir mão de continuar perdendo e empatando e acabando vergonhosamente se classificando para a Série A. Exatamente. Até porque no caso do Vasco da Gama, ele tem aí a oportunidade de ouro de se destacar como o principal time da Série B do ano que vem, agora com a SAF da 777. Olha aí a oportunidade, Diego. É muito melhor você ser o time que ganha, com folga numa competição menor, do que você ser um coadjuvante que sempre fica com risco de queda numa competição de elite. Bom ponto, Natan. Excelente planejamento da diretoria da SAF do Vasco. Eles miram sempre o protagonismo. É a disputa de título. Na Série A, isso seria muito mais difícil. Exatamente. Eu, quando vou jogar o meu futebolzinho sagaz no final de semana, ao invés de jogar com meus amigos, que são da minha idade, porém muito melhores do que eu jogo com as crianças pequenas. Que sensação, Diego! Não é todo dia que você tem a chance de humilhar aquela criança com a sua habilidade. Poder ver a alegria da criança sendo retirada da face dela quando você dá um carrinho nela. É uma maravilha. Daí a boa dica para jogadores como Ribamar, Felipe Melo, Berrio. Jogar com crianças é a oportunidade do destaque. Exatamente. A injustiça é a coisa mais justa que temos no nosso país. Temos que usar isso a nosso favor. Exatamente. O Botafogo novamente só jogou depois da gravação do nosso programa. Então ficaremos sem a notícia do resultado que você provavelmente já sabe. Eu vou me adiantar, Diego, e dizer que provavelmente o Botafogo perdeu. Porque se tiver perdido, de fato, nós já havíamos previsto isso e sairemos como grandes entendedores do futebol que somos. Se tiver vencido, por outro lado, a chacota que a gente vai virar nos trará muitas visualizações e ganhamos do mesmo jeito. Agora, se tiver empatado, é uma grande derrota para todos que apreciam o bom futebol. O bom é que quem torce para o Botafogo é porque realmente não consegue apreciar um bom futebol. Então, para o Botafoguense está tudo certo. Então, vamos encerrando o CEP de hoje, lembrando que Copa do Mundo já é mês que vem. E teremos sim CEP na Copa. Não sei ainda se faremos todos os jogos, mas aí é uma decisão nossa. E você não manda na gente. Perfeito. Então, nos despedimos por hoje. Uma boa noite para você de casa. Uma boa noite, Diego, e uma boa noite a todos. Não sei se você ficou sabendo, Diego, o Cláudio Odipurim, aquele que me emprestou o dinheiro, que eu ainda não terminei de pagar, inclusive, ele conseguiu ganhar para deputado estadual. Eu vi, cara. Ele tem uma boa influência grande ali na zona oeste do Rio, né, cara? Eu acho incrível isso. Eu me pergunto que tipo de influência você precisa ter na zona oeste para garantir tanto voto assim. Verdade, verdade. Deve ser por conta da companhia de gás que ele tem lá, eu acho. Pô, mas falaram que ele também trabalha como se fosse banco, né? Ele faz empréstimo. Ele levou até... Teve aquele negócio que você me falou, né? Que ele levou até a senhora, não foi? Eu achei até bonito, né, cara? Levando a senhora até ela pegar a fila ali, né? Na urna, né? Na urna. Pô, Ele achei... chegou e colocou ela na cabine mesmo. Eu vi que a feição dela tava meio triste, sabe? Eu achei bem legal. Eu acho que consolou ela ali na fila. Verdade. É. Tá bom.